No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Secretário Wanderson de Oliveira, braço direito de Luiz Henrique Mandetta, pede demissão da pasta da saúde, mas ministro recusa e afirma que sua equipe só sairá do governo junta. Supremo Tribunal Federal decide que governadores e prefeitos podem definir medidas de isolamento no combate ao coronavírus e impõe nova derrota a Bolsonaro. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.079 para 2021, mais uma vez sem ganho real, corrigido apenas pela inflação no período. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 16 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A intransigência de Jair Bolsonaro na tese negacionista em relação à emergência de saúde provocada pelo novo coronavírus quase fez sua primeira vítima na última quarta-feira. Insatisfeito com a postura do presidente, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, tido como o braço direito do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e formulador da estratégia de combate à pandemia no país, chegou a pedir demissão do cargo no início da tarde. No entanto, o titular da pasta recusou o pedido e afirmou categoricamente que, se eles entraram juntos no ministério, só sairão de lá juntos. No entanto, o posicionamento até, digamos, corajoso de Mandetta deve apenas postergar a saída de seu auxiliar, já que o processo de fritura do ministro se amplia no Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro, em reunião ministerial, reafirmou que é ele quem manda no executivo e novamente mostrou preocupação com a economia. O ex-capitão do Exército, aliás, só não dispensou o ministro da Saúde até agora porque segue em busca de um nome para ocupar sua vaga. A tradicional entrevista coletiva diária de Luiz Henrique Mandetta ontem para informar os números da pandemia no Brasil já se deu em tom de despedida. Fato é que, independente do nome que Bolsonaro escolher para o ministério, ele enfrentará uma série de resistências para afrouxar as medidas de isolamento social como deseja. O Supremo Tribunal Federal decidiu também ontem, por unanimidade, na primeira sessão virtual da história da Corte, que governadores e prefeitos têm poderes para baixar medidas restritivas no combate ao coronavírus em seus territórios. Estão autorizadas ações como o fechamento do comércio e a restrição de locomoção por portos e rodovias. O próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que defende a tese do presidente em relação à pandemia, recuou após ser enquadrado por seus pares no Ministério Público e admitiu que este tipo de competência cabe aos estados e municípios. Ao que tudo indica, a irracionalidade em Brasília, simbolizada por Bolsonaro, começa a ganhar ares de ilegalidade. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Silvio Costa, bom dia. Olá, Anderson, tudo bem? Um prazer falar com vocês aqui do Faixa Livre. Silvio, obrigado por conversar conosco aqui no programa novamente. Silvio, o clima aí por Brasília anda pesado. Essa pandemia do novo coronavírus tem demonstrado que a irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro vai muito além do que imaginávamos. Além das posturas que desafiam as recomendações das autoridades de saúde para evitar a proliferação da Covid-19, o político relega assistência às pessoas que passam fome pela impossibilidade de trabalhar, provocada pelo isolamento social, e prioriza, como sempre, o grande capital. Muito pouca gente teve acesso ao auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo Congresso. Aliás, foram os parlamentares que estabeleceram este valor, já que, pelo governo, o benefício seria de apenas R$ 200. Qual é a sua avaliação para as decisões do Executivo neste período de excepcionalidade, Silvio? Olha, o auxílio emergencial, ele de fato vem de uma iniciativa do Congresso. Vários partidos apresentaram a ideia com esse sentido, né, de oferecer uma assistência imediata para aqueles que mais precisam. Num primeiro momento, o governo não se mobilizou, não deu muita importância ao assunto, estava mobilizado para aquela outra questão, né, que era negar a existência da pandemia e chamar a população às ruas para pedir o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Mas o fato é que, quando o governo viu que a coisa estava se materializando, ele até propôs um aumento do valor de R$500 para R$600. E assim, temos esse benefício que, pelo que temos tido notícia, já vai sendo pago, com alguns problemas de filas em agências da Caixa Econômica, etc., mas as pessoas estão se cadastrando e, embora com problemas, a coisa está ocorrendo. Acho que há várias medidas emergenciais, muitas delas idealizadas no Congresso por parlamentares, partidos, assessores parlamentares, consultores, mas também muitas medidas vindas do governo que já criam aí um colchão inicial, não é? Quer dizer, adiamento de impostos, formas de você refinanciar suas dívidas, alguma assistência para pagamento de folha. Tem alguma lógica o fato do governo dar dinheiro para o sistema financeiro, porque a falência do sistema financeiro de um país pode representar a falência de todo mundo, uma vez que os bancos guardam as economias das pessoas e das empresas, né?
Então, eu tenho uma visão talvez um pouco mais pragmática a respeito disso, né? Não vejo necessariamente o repasse ao sistema financeiro como algo negativo, e sim algo que pode trazer alguma estabilidade, alguma tranquilidade. Agora, é muito mais coisa para se fazer e, de fato, o presidente Jair Bolsonaro continua negando o óbvio, né, a ponto de ser qualificado agora pelo jornal Washington Post como o pior gestor da pandemia no mundo, exatamente pela sua insistência em negar a gravidade de uma pandemia que já matou tanta gente no mundo e no Brasil também. Agora, já há quem avalie que a incapacidade de Bolsonaro de governar o deixam, neste momento, fazendo figuração no posto mais alto da República. A tese citada por alguns analistas é de que o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, seria uma espécie de interventor na presidência, ficando a cargo dele as decisões do Executivo Federal. Você acredita nessa possibilidade, Silvio? Como você avalia a situação do presidente? Olha, nós temos um presidente frágil, um presidente absolutamente isolado, que tem poucos parlamentares hoje que o apoiam no Congresso Nacional, um presidente que está em confronto com os governadores, com prefeitos, com a mídia, com vários segmentos da sociedade, né? Agora, essa ideia de um presidente operacional, de um interventor, esse papel que é atribuído ao general Braga Neto, é, no mínimo, um grande exagero. Quem fala isso conhece pouco a realidade política de Brasília e os bastidores do poder. Na verdade, é um presidente que tem toda essa situação de diminuição do seu poder político, diminuição da sua capacidade de construção de agenda, de transformação de ideias em propostas legais, etc., mas continua sendo o presidente da República. E um presidente num país como o Brasil tem muito botão para apertar sempre, tem sempre muito poder. Um poder que não é interessante subestimar, não é inteligente subestimar. O general Braga Neto, na condição de chefe da Casa Civil, ele cumpre um papel que outros ministros da Casa Civil também cumpriram, de coordenador das ações administrativas. Agora, nesse período de pandemia, isso tem um significado maior, porque praticamente todos os ministérios, não é, e todas as autarquias e empresas públicas têm algo a fazer no enfrentamento desse problema tão grave, e tem o fato dele ser militar. E, de fato, os militares têm problemas hoje com o Bolsonaro, né? Quer dizer, muitos militares já estão aí contando a hora na esperança de que o Bolsonaro venha a ser substituído pelo Mourão, por não verem mais no Bolsonaro condições políticas, capacidade técnica e até mesmo condição emocional para conduzir o país nesse momento de crise. Mas daí a dizer que é um interventor, que é um presidente operacional, sinto muito, acho que isso é uma grande bobagem. Os dois superministros do governo, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, parecem que a cada dia mais se afastam do presidente. Você tem notado esse movimento aí também, ô Silvio? O apoio ao Bolsonaro só se restringe ao tal do gabinete do ódio, onde estão os 4 ministros da ala ideológica, a Damares Alves, o Ricardo Salles, o Abraham Weintraub e o Ernesto Araújo, liderados pelo filho do presidente, o Carlos Bolsonaro? Isso é verdade, não é? O Moro, de fato, conseguiu encontrar uma posição própria, uma posição de certo distanciamento em relação a Bolsonaro, o mesmo com o Paulo Guedes, e isso já vinha acontecendo com outros ministros, né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o próprio ministro da Saúde, Mandetta, já vinha numa linha de independente que em determinados momentos se transformou até numa linha de confronto com o presidente da República. Então tem sim esse afastamento de ministros que lideram áreas importantes e que hoje estão distantes do presidente, alguns deles com interlocução direta com o vice-presidente general Mourão e com outros ministros igualmente de peso na administração federal. Agora, eu não acho que isso seja algo feito sob a liderança do Carlos Bolsonaro. É evidente que ele tem uma função, ele cumpre um papel importante, ele está ali situado ali
ao lado do presidente da República, dentro do Palácio do Planalto. É evidente que ele tem um papel estratégico que não se pode desconsiderar, mas daí a dizer que ele lidera isso, não, o líder é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma pessoa de pouca cultura, é uma pessoa de pouca leitura, leu muito pouca coisa na vida, tem baixo conhecimento técnico de praticamente todos os assuntos, mas é uma pessoa que tem um senso de oportunidade política muito aguçado, é uma pessoa que tem a experiência de quem passou por várias eleições, vários mandatos de deputado federal, foi vereador, conquistou uma cadeira de presidente da República, o que não é pouca coisa, precisa ter inteligência e precisa ter alguma capacidade de liderança para isso. Então, de novo, acho melhor não subestimá-lo. Se o Palácio do Planalto não toma atitudes, deputados e senadores é que têm ficado com o protagonismo das decisões, especialmente as econômicas, durante esta pandemia, com um destaque para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele tem constantemente se posicionado em oposição a Jair Bolsonaro, recebendo elogios de interlocutores. Sem esquecermos o seu caráter neoliberal, você considera que o Rodrigo Maia tem feito um bom trabalho aí no Congresso neste momento de crise? Eu não sei se a pauta que o Congresso ou que a Câmara dos Deputados está votando nesse momento é uma pauta que possa ser qualificada como neoliberal, porque é basicamente uma pauta de aprovação de medidas emergenciais, quase todas elas com forte sentido social, de salvar vidas, salvar empregos. Não sei se isso seria necessariamente associado a uma ideologia neoliberal. Mas o fato é que, sem dúvida, nesse vácuo de poder causado pelo desinteresse até do Bolsonaro em liderar uma articulação política, né, com vistas à aprovação de matérias no Congresso Nacional, esse quadro tem levado a um aumento do protagonismo do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E tem se destacado aí o Rodrigo Maia, sem dúvida, mas também o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o que eles têm feito, basicamente, é construir consensos internos na Câmara e no Senado, em que são ouvidos os parlamentares ligados aos diversos partidos, esquerda, centro, direita, e indicando uma linha que é uma linha da racionalidade técnica, que é a linha daquilo que vários outros países que enfrentam a questão do novo coronavírus antes que o Brasil já começaram a fazer. Então, sem dúvida, o Congresso tem hoje um papel mais importante, tem um papel que tem sido fundamental no enfrentamento da pandemia, e é um papel que o coloca muitas vezes em funções que são assemelhadas ao de um presidencialismo forte, como é o caso típico da história brasileira. Por isso que a gente tem um produto para assinantes que se chama Farol Político, um produto feito pelo Congresso em Foco, e a gente tem usado a expressão presidencialismo de contaminação, não é? Porque a gente tem a velha teoria do presidencialismo de coalizão, não é? Que é o presidente que, para construir maiorias no Congresso Nacional, ele faz uma aliança com vários partidos, entrega ministérios aos partidos, eventualmente negocia emendas, etc. E você tem um jogo comandado pelo presidente da República, que, de certa maneira, meio que compra o apoio parlamentar através desses acordos com os diversos partidos. O Bolsonaro, ele decidiu não fazer acordo com o partido, formou o seu ministério de acordo com as suas conveniências, com as suas simpatias, ouvindo grupos setoriais, não é? Por exemplo, o Mandetta foi escolhido após consulta à Frente Parlamentar da Saúde, não é? A Tereza Cristina após consultas ao pessoal do agronegócio, e assim por diante. Mas o fato é que a gente vê hoje um presidente que, de um lado, demonstra comportamentos de risco, quando todo mundo fala em isolamento social, fala em necessidade de se manter distante um do outro para evitar a propagação do vírus, ele chama a população para as ruas, sai cumprimentando, bota a mão no nariz e depois essa mesma mão ele usa para cumprimentar alguém no meio da rua, né, o tempo todo contestando aquilo que a ciência tem demonstrado como a realidade dos fatos, né, colocando
sob questão tudo e todos, sempre vendendo a ideia de que ele é o mito, ele é o cara que sabe das coisas e todo mundo está errado. Congresso, Supremo Tribunal Federal, mídia, universidade, cientista, OMS, etc. E, aliás, o vírus é comunista. Então, assim, esse presidencialismo contaminante e contaminado é o grande problema que a gente enfrenta hoje. E nessa situação, sem dúvida, o Congresso tem um papel de absoluto protagonismo. E aquele auxílio para estados e municípios afetados pela perda de arrecadação, Silvio? Chegou a se cogitar um acordo no Congresso em torno daquele plano Mansueto, mas os deputados se acertaram por uma recomposição das perdas pela União de ICMS e ISS dos entes federados por 6 meses, além da suspensão de dívidas com a Caixa e o BNDES. A bancada governista foi contrária a essa compensação dos impostos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que estaria se entregando um cheque em branco aos gestores estaduais e municipais e disse ter certeza do veto do presidente Bolsonaro a esse ponto do projeto. Agora o governo negocia uma modificação dele no Senado. Caso não haja acordo entre o Executivo e o Legislativo, você acha que o Bolsonaro pode barrar essa medida, Silvio? Qual seria a possibilidade de um acerto aí entre os atores em Brasília para auxiliar os entes federados? Olha, Anderson, eu acho que pode acontecer um acordo nisso aí, viu? Quer dizer, nesse momento é briga, né? A Câmara votou uma coisa, o Senado não quer dar o auxílio aos estados na dimensão definida pela Câmara dos Deputados, o Senado quer mudar, o governo está propondo uma outra coisa, que é 77 bilhões de reais com suspensão do pagamento das dívidas dos estados. Isso não é bem aceito pelos deputados federais, mas o fato é que há uma situação muito grave, há uma situação que requer medidas emergenciais, e eu acho que a tendência das áreas técnicas aí, da Câmara, do Senado, conversarem com as áreas técnicas do governo e encontrarem uma saída que seja razoável, que garantam para os estados o mínimo de dinheiro necessário para atenuar os efeitos da crise e, ao mesmo tempo, não estourem de uma vez por todas ou não estourem tanto assim as contas federais. Sobre as ações para ajudar a população brasileira a manter seus ganhos durante esse período de pandemia, Silvio, esses R$600 do auxílio emergencial devem ser a única interferência do Estado para favorecer os brasileiros mais pobres? Não se cogita aí no Planalto nenhuma outra iniciativa do Executivo? Há várias medidas, sim, em estudos, há várias outras medidas em estudo, tanto no Congresso quanto no Executivo. O próprio governo já anunciou algumas medidas para pequenos proprietários rurais. Você tem muita coisa aí sendo feita aí na área financeira, né, de facilidades de crédito, né? E então, assim, deverá sim acontecer muito mais coisa no sentido de, e precisa ter isso, né, no sentido de dar assistência àquelas pessoas que precisam mais, as pessoas desempregadas ou as pessoas que faziam trabalho informal e que agora não conseguem fazer mais. Tudo que foi feito até agora é muito pouco diante das necessidades, mas tem muita gente trabalhando em soluções criativas, soluções interessantes. Então, devemos ter novidades em relação a isso, sim. Agora, quem tem dado sinais trocados diante dessa crise é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Depois de indicar que relaxaria o isolamento social, conforme solicitado pelo presidente, ele novamente voltou a dar declarações que se opõem a Bolsonaro no último domingo. Em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, ele comentou que as pessoas não sabem se escutam o ministro ou o presidente e se disse preocupado com as saídas do político em Brasília, desrespeitando as recomendações da OMS. O vice-presidente, o Hamilton Mourão, chegou a afirmar que o ministro atravessou a linha da bola. O próprio Mandetta teria admitido a interlocutores que exagerou nas críticas indiretas a Bolsonaro. Parece que os militares é que seriam os fiadores de sua permanência no cargo.
Qual é a sua avaliação para a situação do ministro da Saúde, Silvio? Você acredita que ele fica no cargo? Olha, no momento em que eu te respondo, Anderson, você sabe que tem um importante assessor do ministro da Saúde que já pediu demissão, há muita especulação em relação ao destino do ministro da Saúde. Na verdade, ele conseguiu, apesar das contradições que você mencionou com muita propriedade, ele tem o apoio do Congresso, quase todo, né, incluindo aí partidos de esquerda, partidos de direita, partidos do centro, tem apoio da comunidade científica, da comunidade médica, de quase todos os secretários, né, ou praticamente todos os secretários da saúde, dos estados, dos municípios. Quer dizer, há uma grande corrente pela manutenção do Mandetta no cargo, em razão da situação, né, uma situação crítica, é uma pandemia que só tem paralelo na gripe espanhola, ocorrida ali entre 1918 e 1920, né, 100 anos atrás, né, e você, nesse momento, ter um ministro da Saúde frequentemente criticado pelo presidente da República, frequentemente afrontado pelo presidente da República, e que, como você também observou muito bem, passou a dar algumas respostas, passou a ser um pouco mais incisivo ao responder algumas críticas e alguns comportamentos de risco assumidos por Bolsonaro. Mas o fato é que é uma situação muito complicada, de fato ele pode sair a qualquer momento. Por outro lado, o Bolsonaro ele vai ficar ainda mais isolado se der esse passo, porque eu não creio que sejam os militares os grandes fiadores da permanência do Mandetta. É outra coisa em que há muito exagero. Na verdade, o Mandetta tem o apoio do Congresso, tem o apoio dos governadores, tem o apoio dos prefeitos, não é? E tem o apoio da comunidade científica e do pessoal da área da saúde como um todo, ou em sua esmagadora maioria. Então, assim, mexer nisso nesse momento, sobretudo se ele quiser trazer alguém submisso ou alguém que possa conviver com teses como o novo coronavírus ele vai provocar uma gripezinha, isso é bobagem, a gente está acostumado a pular no esgoto, isso aí não vai ser nada na vida dos brasileiros. Principalmente se ele vier demitir para colocar alguém com esse perfil, aí a gente tem uma situação muito complicada, porque vai agravar as consequências da pandemia de Covid-19 no Brasil, e muito complicada porque vai aprofundar a crise política e a crise econômica, a crise social, né? Quer dizer, se a gente já está mal, a gente vai ficar pior, um pouco pior. Independente do que vier a acontecer neste episódio, Silvio, fato é que essas ações inconsequentes do presidente acabaram transformando o Mandetta em uma espécie de salvador da pátria para parte da população. Uma pesquisa recente mostrou que ele teria 76% de aprovação popular no país. Só que de herói ele não tem nada. Para começar essas contradições, uma pessoa sensata não teria aceitado o cargo em um governo como esse. Além disso, ele já se mostrou contrário a uma série de políticas públicas importantes para o país, como, por exemplo, o Programa Mais Médicos. Esse antagonismo ao Bolsonaro em um momento tão importante da nossa história pode ter alçado o Mandetta a outro patamar no cenário político brasileiro? Você crê que ele possa tentar voos mais altos na política depois dessa pandemia? Olha, é muito complicado fazer esse tipo de julgamento, não é? Porque o que aconteceu na eleição do Bolsonaro? Ali havia duas escolhas. Ou era o Fernando Haddad, que do ponto de vista pessoal não precisa... aqui não é uma opinião política, mas assim, é o óbvio, né? Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, é evidente que o Fernando Haddad é muito mais preparado que o Bolsonaro, até do ponto de vista emocional. Mas ali a disputa não era vista sob essa ótica, era vista como uma disputa entre o PT, que já vinha de um longo período no poder, com vários erros cometidos, com um processo de desgaste
por envolvimento em corrupção, etc. E um outro candidato, que se apresentava como novo, etc. O Mandetta, o DEM e vários partidos e vários políticos fizeram opção pelo Bolsonaro, né? E muitos, aliás, muitos partidos, muitos políticos apoiaram o PT lá atrás, né? Se coligaram ao PT, fizeram campanha eleitoral. Então, ele recebeu o convite e aceitou. E vamos ser honestos, né, nessa questão. Você imagina você trabalhar por um chefe que sabota o seu trabalho, que te critica, que te coloca muitas vezes em confronto com a opinião pública, não é? E você, ao mesmo tempo, tem a sua responsabilidade de gestor, de homem público e até de médico. E eu, não vou abandonar o paciente agora, entendeu? O médico não abandona o paciente, como ele chegou a falar. E ao que o Bolsonaro respondeu em seguida, né? O médico pode não abandonar o paciente, mas o paciente pode trocar de médico. Então, assim, é evidente que há erros na gestão do Mandetta. O Ministério da Saúde demorou muito. O Ministério da Saúde, em algum momento, chegou a minimizar o problema, achar que de fato era pequeno. Como, aliás, aconteceu em outros países também. Então, assim, a gente tem vários problemas de estrutura, não há testes suficientes, não há um planejamento adequado em relação a leitos em vários locais, mas há o mínimo de racionalidade, há disposição para dialogar e há uma articulação direta entre os secretários municipais e estaduais de saúde e o Ministério da Saúde, muito baseado nas diretrizes da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e é mais ou menos isso que nos permitiu melhorar o quadro brasileiro, porque na situação que a gente vinha sem isolamento, o Bolsonaro querendo botar campanha, chegou a fazer, né? Campanha de publicidade para chamar toda a população para as ruas, o que se preparava no Brasil era uma carnificina, né? Então, assim, graças ao Mandetta e aos governadores e a todos aqueles que agiram nessa direção, houve uma redução de expectativas. Quer dizer, a gente vinha numa curva que seria realmente o caos. E a gente conseguiu diminuir um pouquinho, achatar um pouquinho essa curva. O Mandetta sair agora é aquela questão. Significa você, esse pouco avanço que a gente teve, você colocar em risco novamente. Agora, ao que parece, a teoria insana do Bolsonaro tem defensores. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal na última segunda-feira, afirmando que é o governo federal quem detém a competência para definir as políticas de isolamento social no combate ao coronavírus e que o judiciário só deve intervir quando ficarem caracterizadas violações à Constituição. Esta foi uma resposta à decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito da proibição da divulgação de campanha publicitária que pedia o retorno das pessoas às ruas. Por outro lado, essa blindagem do Augusto Aras ao presidente Bolsonaro pode trazer a ele problemas no Ministério Público. A Associação Nacional dos Procuradores da República publicou uma nota onde afirma que o pedido de Aras a 20 ministérios do governo para monitorar recomendações feitas por procuradores viola a independência funcional dos membros do Ministério Público Federal. Vale lembrar que o atual procurador-geral não constava na lista tríplice indicada pelos seus pares. Pode haver algum pedido de sanção ao Augusto Aras, ô Silvio? Como anda a situação dele aí em Brasília com essa defesa às posturas do Bolsonaro? Olha, em situações limite como essas, né, uma situação limite porque está em questão vida das pessoas, né? Quer dizer, muito mais do que um problema político, do que um problema econômico, tem uma questão aí humanitária, né? Há vidas em risco. Quando você tem um procurador-geral da República, que deveria zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, que tem no primeiro artigo o direito à vida, né, proclamado como uma questão definidora, né, do nosso pacto jurídico, da nossa ordem social, da nossa ordem constitucional, né? Quando você tem um procurador-geral da República que, ao receber uma denúncia, nem se dá o trabalho de fazer uma apuração ou de fazer alguma instrução,
ele dá parecer negando, né? Quer dizer, já houve notícia-crime levada ao Ministério Público Federal, o Augusto Aras descartou, né? E tem agido assim, ele tem agido, na verdade, como uma espécie de departamento jurídico da Presidência da República, o que não tem nada a ver com o que se espera de um Procurador-Geral da República. Aliás, de uma forma absolutamente vergonhosa, porque você tinha, antigamente, o brindeiro, que era um engavetador. Esse botava na gaveta e não decidia. O Aras está fazendo coisas absurdas, negando a ciência, negando a Constituição, negando direitos básicos, entende? Para servir a quem o nomeou, que é o presidente da República. Dizem que ele está de olho em uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, obviamente, os membros do Ministério Público estão reagindo. E, em sua grande maioria, estão envergonhados com o papel que esse senhor Augusto Aras tem se prestado. Por falar em Supremo, Silvio, como você avalia a atuação da mais alta corte do país em meio a essa pandemia? Em um cenário em que o presidente da República dá de ombros para as recomendações das autoridades de saúde e o governo é incapaz de compensar a perda de renda da maioria absoluta da população. Olha, o que a Constituição estabelece é que o Supremo Tribunal Federal precisa ser provocado para agir, não é? Ali é a Suprema Corte, são os juízes, né? São os juízes mais importantes do país, né? Que decidem as questões mais importantes da nação. Então eles precisam ser provocados. O que está acontecendo é que a coisa para no Aras, né? Quem tem a prerrogativa de fazer a denúncia de crimes cometidos por autoridades públicas é o Ministério Público. No caso da figura do presidente da República e de seus principais auxiliares das principais autoridades federais, é o Procurador-Geral da República, diretamente, que tem esse papel. Como ele não está agindo, o que o Supremo tem feito é sinalizar preocupações. Quer dizer, o Supremo já tomou algumas decisões importantes. O Bolsonaro queria fazer uma campanha na televisão chamando a população para trabalhar, botando criança em escola infectada. Houve uma decisão do Supremo para que isso não fosse feito, foi proibido de fazer, né? A campanha foi suspensa, tinha sido contratada uma agência emergencialmente para fazer a campanha, né? O presidente queria autorizar o funcionamento de igrejas e de casas lotéricas. O Supremo foi provocado e agiu, proibiu. O presidente foi desautorizado, portanto, mais uma vez, pelo STF. Então, quer dizer, eu acho que o Supremo tem agido, há declarações, manifestações públicas eventuais de ministros, sempre na linha da defesa da ordem constitucional, né? Até outro dia estava Bolsonaro na rua chamando o povo para fechar o Supremo, não é? O Eduardo Bolsonaro, o filho dele, disse que, como é que é? Um cabo e um soldado, você pega um jipe e vai lá e fecha, não precisa nem de sargento, não é verdade? Então, assim, o Supremo tem sido alvo de uma intensa campanha de difamação. Quer dizer, as nossas instituições, todas têm problemas, todas têm limitações. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal, a mídia, né, que são talvez os 3 alvos mais frequentes do bolsonarismo, não é? Os governadores, todos erram, todos têm problemas, todos têm defeitos, mas há um compromisso mínimo de todos esses, independentemente do partido, se o cara é do DEM, é do PSOL, é do PT, é do MDB, é um compromisso mínimo de defesa da Constituição. E você tem um presidente da República que defende publicamente que essa Constituição seja rasgada para que seus poderes sejam ampliados e o Congresso seja fechado, o Supremo seja fechado. Isso está dito por ele. Ele foi para a manifestação defender, fez selfie. Nas redes sociais são intensas e incessantes as manifestações nesse sentido. Então é um Supremo que o Bolsonaro tem se empenhado em acuar, em alvejar. Ele está lá na dele, sendo provocado, tem atuado, e eu espero que continue a atuar no sentido da garantia da ordem constitucional e da democracia. A nossa democracia está longe de ser ideal, mas é melhor ficar com ela do que com a ditadura que o Bolsonaro quer implantar no Brasil. Nós conversamos aqui recentemente, Silvio, com o advogado constitucionalista Bernardo Campinho, e ele disse que nunca viu o STF intervir tanto em tão pouco tempo nas decisões de um presidente da República. Você observa da mesma forma?
Você acha normal essa quantidade enorme de desautorizações ao Bolsonaro? Ô Anderson, na boa, nada é normal quando você tem como presidente da República uma figura como Jair Messias Bolsonaro. Que tristeza ele ter no nome essa palavra, que confunde ainda, infelizmente, tanta gente que não conhece ele, que é desinformada, que não tem as informações adequadas, que infelizmente acredita em maus pastores, que sabem quem é Bolsonaro, mas mentem, passando a ideia de que ele é uma figura santa, uma figura comprometida com boas causas, quando na verdade é um sujeito despreparado politicamente, despreparado intelectualmente, despreparado moralmente, que ganhou a presidência da República se servindo dos muitos erros cometidos pelo PT, que errou muito, que fez muita coisa errada, não teve a humildade necessária jamais de fazer autocrítica de seus erros, mas ganhou a eleição também mentindo muito. Redes no WhatsApp de mentiras, né? E as mentiras continuam. Então, assim, o fato é que com Bolsonaro nada é normal. E o Supremo tem agido nessa falta de normalidade que se tornou a regra no Brasil, não é? Provocado, ele tem atuado e, de maneira geral, tem atuado na defesa da Constituição e da democracia, para o bem de todos nós. Silvio Costa, muito obrigado por abrir aqui as entrevistas no programa Faixa Livre de hoje. Te desejo um bom dia e um forte abraço. Poxa, Anderson, muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, espero que tenha tido alguma utilidade. Em alguns momentos eu confesso que eu me emocionei um pouquinho, é uma situação de muita tensão, uma situação de muita pressão também sobre nós jornalistas, que aliás somos alvos frequentes, né, das brigadas irracionais do fanatismo bolsonarista, mas o fato é que eu agradeço pela oportunidade, um grande abraço para você e para os seus ouvintes. Conversamos aqui com Silvio Costa, ele é jornalista e fundador do site Congresso em Foco. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e voltamos já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o Erasmo Quirici. Ele é coordenador de comunicação da Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense e vai conversar conosco a respeito da situação dos trabalhadores da CSN lá em Volta Redonda, em meio a essa pandemia de coronavírus. Erasmo Quirici, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia à Rádio Bandeirantes, ao programa Faixa Livre e aos ouvintes aqui, porque afinal de contas é uma rádio muito tradicional. É para nós da oposição um prazer estar fazendo esse contato com a rádio. Muito obrigado, Erasmo, por conversar conosco aqui no programa sobre um tema importante que muito nos preocupa. Erasmo, antes de mais nada, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, o que é a Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense. A Oposição Metalúrgica, ela é um grupo de companheiros remanescentes do antigo sindicalismo autêntico e combativo, né, que nasce no ABC paulista, né, nas greves de 78 e 79, se projeta a nível nacional esse novo modelo de sindicalismo, chamado de novo sindicalismo, né, ou sindicalismo combativo, mas esse sindicalismo ele se consagra em Volta Redonda a partir das greves da década de 80. Então, a oposição, ela é oriunda, digamos assim, do ponto de vista de sua prática, de sua ideologia sindical, a partir desse modelo de sindicalismo. Nós existimos aqui desde a derrota que tivemos para a força sindical, né? Isso em 92, 93 veio a privatização, e é importante dizer que a ditadura no Brasil cai em 85, mas em Volta Redonda ela é tardia, ela só vai cair com a privatização, e aí se inaugura a era neoliberal com a privatização da principal indústria brasileira. Então a oposição ela nasce dentro desse contexto. Nós tivemos uma pequena vitória em 2006, onde elegemos numa chapa conjunta entre CTB e Conlutas, com a cabeça de chapa Renato Soares, e derrotamos a Força Sindical e a CUT numa chapa unificada entre eles lá. Mas essa vitória nossa durou pouco, porque o Renato Soares
trai seus companheiros, trai os metalúrgicos e se alia com aqueles que ele tinha derrotado no pleito. E a oposição está aí, na porta de fábrica, se comunica com os trabalhadores através de vídeos, através de áudios, mas principalmente o contato na porta de fábrica. E nós temos um modelo de organização hoje muito cuidadoso. A gente tem muito cuidado com a nossa chapa. E a nossa chapa é clandestina e nós trabalhamos com uma coordenação política que encaminha as nossas campanhas, organiza as nossas campanhas e faz todo o link com a imprensa a respeito de nossas atividades. É uma oposição que encara um sindicato do ponto de vista de que ele tem o compromisso de organizar os trabalhadores no chão da fábrica, mas também no chão do bairro. É o modelo do sindicato cidadão. É esse sindicato que a gente defende e nós vamos até o final em busca de resgatar o nosso sindicato. É o segundo maior do país, só perde para os sindicatos metalúrgicos do ABC. E a gente entende que nós temos que trazer de novo o vagão para o trilho, e esse trilho tem que seguir em frente rumo às suas lutas, rumo às suas conquistas. Porque sindicato, na concepção da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, é feito para lutar. Esse é o compromisso que a oposição tem com os trabalhadores em Volta Redonda, e não só com a categoria metalúrgica, mas com a população de um modo geral. Agora, Erasmo, a oposição metalúrgica está denunciando a situação dos trabalhadores na usina Presidente Vargas, a UPV, aí em Volta Redonda, que é de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional, em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Quantos profissionais trabalham aí na UPV? Como são as condições de trabalho desse pessoal, Erasmo? Olha só, a gente tem que observar o atual contexto que está colocado essa situação também de pandemia. A gente vem de um ataque profundo à classe trabalhadora no conjunto aqui no Brasil. A gente teve aí a reforma trabalhista, a perda de direitos, ataque à questão da periculosidade, à questão da insalubridade, enfim. Agora, os trabalhadores estão à mercê dos patrões na livre negociação. E isso com aval de muitos sindicatos de trabalhadores. Entendeu? Ou seja, para nós da oposição é uma covardia e chega a ser um crime você levar para livre negociação e tratar da suspensão de contrato de trabalho e redução de salário em tempos de pandemia. Isso é uma covardia, isso é um crime que é realizado contra o trabalhador. Então, hoje, isso é parte do contexto geral das empresas aqui na região, mas a CSN tem a sua particularidade, né? Tem a sua peculiaridade nesse processo todo. A CSN, de anos para cá, desde o processo de privatização, ela veio fazendo um processo de desconstrução histórica do nível de consciência dos seus trabalhadores. Foram parando uma geração, outra geração, foram entrando novas gerações e ela foi adaptando um modelo de condicionamento dos seus trabalhadores. O que a gente vê hoje é uma categoria muito despolitizada, totalmente atacada. A faixa salarial hoje na CSN está em torno de R$ 1.700. O aumento do número de acidentes é enorme, é enorme. O ataque ao meio ambiente, através de vazamento de resíduos, de gases, enfim, é imenso, é imenso. Então, hoje, o trabalhador da CSN está abandonado. Ele entra na empresa e não sabe se vai sair vivo. Então, essa é a situação hoje dentro da CSN em tempos de pandemia. Agora, houve alguma medida de proteção aos trabalhadores do chamado grupo de risco para o coronavírus? A companhia liberou do trabalho esses profissionais? Algo foi feito? Então, a CSN hoje comporta, dentro da usina Presidente Vargas, a UPV, cerca de 20 mil trabalhadores. A metade desses trabalhadores estão ligados diretamente à CSN. A outra metade são de trabalhadores terceirizados. Quando se fala em grupo de risco, seria bom a gente entender que grupo de risco é onde tem aglomeração.
entendeu? Então a gente está vendo aí, hoje no mundo, Olimpíada sendo suspensa, campeonatos importantes, Champions League, NBA, Campeonato da Libertadores, Brasileiro, tudo sendo suspenso, indústrias parando, mas a CSN se acha dentro de uma bolha, né? Ela está colocando em risco seus trabalhadores, porque não adianta você ter equipamentos de proteção e de prevenção, até porque não vai atingir todos os 20 mil trabalhadores que estão lá dentro da usina. E isso não resolve o problema, isso pode minimizar o problema. O problema é que trabalhadores que estão sendo contaminados dentro da usina estão levando o vírus em suas botas, em suas calças, em suas roupas, nas suas mãos, estão levando para dentro de casa. A mãe de um trabalhador, a mulher de um trabalhador, o filho, o pai, enfim, nós aqui de fora da usina, que temos sempre um amigo ou um companheiro, um conhecido lá dentro, nós sabemos do risco que são esses trabalhadores se contaminando dentro da usina e levando o vírus da morte para suas casas, contaminando os bairros operários aqui em Volta Redonda. Esse é um problema muito sério que está colocado. E no nosso entender, a CSN, ela desrespeita, ela faz uma desobediência frente a decretos de isolamento social e frente a uma orientação da OMS. Então, o que a CSN está fazendo, a atitude da CSN, a política da CSN hoje para com seus trabalhadores, para com a população de Volta Redonda, é um crime, porque ela coloca o lucro acima de tudo, antes da vida do próprio trabalhador. E é importante que o pessoal que está indo para a rua aí põe a mão na consciência, esse pessoal que está pedindo para salvar a economia, põe a mão na consciência, porque economia não sobrevive sem força de trabalho. Por isso que nós temos que respeitar e, acima de tudo, preservar a vida dos nossos trabalhadores. A CSN já recebeu alguma comissão de trabalhadores a respeito desse tema? Vocês já chegaram a tentar dialogar com a diretoria da empresa? Não. Primeiro que a CSN não recebe a gente, não reconhece a gente e nem nós temos autoridade jurídica para isso. Quem tem autoridade jurídica é o sindicato. E o sindicato é parceiro da CSN. Agora, seria importante que a CSN estivesse recebendo comissões de vereadores, comissões de parlamentares do Congresso Nacional, até senadores, comissões de parlamentares da Assembleia Legislativa, do próprio governo do Estado, do próprio governo municipal. O problema maior é que a CSN está numa zona de conforto, porque essas instituições, essas autoridades, até agora não se posicionaram em relação à CSN. Essa é a grande contradição que está colocada, porque ao mesmo tempo que se apoia num decreto chamando de isolamento social, eles fazem total descaso com a situação que está colocada em Volta Redonda, com a CSN trabalhando ainda com 18 mil trabalhadores lá dentro. A CSN não recebeu nenhuma comissão ainda. Portanto, ela se sente tranquila para fazer o que quer da forma mais arrogante possível. Agora, Erasmo, a população aí em Volta Redonda tem atendido aos apelos das autoridades de saúde para manter o isolamento social? Olha, o que a gente pode dizer é que tem uma frouxidão muito grande no isolamento social. A gente está vendo muito fila em banco e nós estamos com muito receio, porque quando sair essa questão dos R$600, essa mixaria, que o governo poderia pagar o quíntuplo disso e desburocratizando, não expondo o trabalhador ao risco numa fila, com muitos idosos na fila. Isso está acontecendo muito em Volta Redonda, na Caixa Econômica Federal, no Santander, em todos os bancos. Isso está acontecendo também nas loterias, onde o pessoal usa para pagar a conta de luz, de água, as contas, os boletos. As lojas americanas estão abertas, entendeu? Então, na Páscoa agora foi um escândalo. Então a gente está vendo as pessoas na rua e muitas pessoas passeando, fazendo tudo normalmente, chupando sorvete, fazendo piquenique nas praças, enfim. É isso que a gente está vendo em Volta Redonda. Houve uma tentativa de um buzinaço aí pressionando o prefeito para abrir o comércio, o prefeito já se colocou dizendo que não vai. Agora, o que a gente está vendo aqui é uma coisa muito alarmante, porque nós já temos 229 mortes no estado do Rio de Janeiro, mais 121 mortes no estado que está em investigação. Então nós temos 140 mortes na cidade do Rio, em Duque de Caxias 20 mortes, Niterói 10 mortes,
e Nova Iguaçu 8 mortes, Volta Redonda 6 mortes. Estou falando das cidades com o maior número de mortes. Mas se você pegar Volta Redonda sob o aspecto geográfico e demográfico, nós somos a primeira do estado. Nós somos a primeira do estado e isso é alarmante, muito alarmante. Porque, por exemplo, nós temos alguns hospitais aqui que já estão entrando em colapso. Até porque o Rio de Janeiro, o Grande Rio, está em colapso. Por exemplo, nós temos um hospital regional, onde cerca de 90% dos pacientes é lá do Grande Rio. Ou seja, de 60 pacientes, apenas 6 são de Volta Redonda. E Volta Redonda, hoje, ela tem um total de apenas 700 leitos. Ou seja, à medida em que o vírus avança no Grande Rio, eles vão trazendo pacientes para cá, porque eles não estão suportando mais lá. E aqui, na hora que o colapso vir, se as autoridades não fizerem nada, se a CSN continuar produzindo e o povo continuar saindo na rua, nós vamos viver aqui, em Volta Redonda, uma tragédia anunciada. Nós vamos viver a nova Milão. É isso que nós da oposição estamos tentando alertar para a sociedade civil, para o movimento organizado, para as autoridades. A Câmara Municipal tinha que ter tirado uma comissão para negociar com a CSN. A ordem do advogado devia reunir a sociedade civil e se comunicar, dialogar com ela. Infelizmente, o que a gente está vendo é muito palanque político por aí. Isso a gente não pode admitir. É importante que o Congresso Nacional tire uma comissão de parlamentar para vir aqui na CSN. O governador Witzel, que adora andar de helicóptero, atirando em bairro de trabalhadores com pretexto de estar matando traficantes, ele que vem com todo esse estilo durão de ser, ele não fez nada em relação à CSN. Ele está dizendo que vai prender trabalhador na rua aí, mas ele não faz nada contra o senhor Benjamin Steinbrück, que mantém o maior número de trabalhadores aglomerados no estado do Rio de Janeiro, que é dentro da CSN. São 20 mil trabalhadores. A CSN só liberou 1.600 trabalhadores em férias coletivas e mais 400 estagiários. Ainda tem 18 mil trabalhadores lá. O que a oposição defende é que a CSN dê férias coletivas remuneradas para todos os seus trabalhadores e que mantenha apenas equipes de revezamento para o abafamento do alto forno e manutenção e supervisão dos demais serviços essenciais. Fazer o que a gente fazia nas greves de 80. Nós nunca danificamos o setor produtivo, nós nunca atacamos, destruímos o meio produtivo. Nunca, porque é dele que depende a nossa sobrevivência. Então o trabalhador sabe defender sua máquina, sabe defender seu emprego, mas acima de tudo tem que saber defender a sua vida. Portanto, a oposição exige imediatamente que a CSN libere os seus trabalhadores em férias coletivas, mantendo apenas o funcionamento, o abafamento e a manutenção dos serviços essenciais, o abafamento do alto forno. É isso que a oposição metalúrgica propõe, porque o que está acontecendo aqui é morte anunciada. É isso que está acontecendo. E uma política criminosa por parte dos acionistas da CSN. Vocês citam também que há um prédio da CSN semi-abandonado por aí que poderia ser utilizado como hospital de campanha para esse período de coronavírus. Quais as condições dessa instalação e por que a CSN não encampa essa demanda de vocês? Sobre essa questão do escritório central, é importante que vocês saibam que esse escritório central é um prédio que fica no centro da cidade, ao lado da passagem superior da entrada principal da CSN. É um elefante branco, está lá, inúmeros andares, um prédio muito bom, alto, bem estruturado e que está lá servindo para nada, está fechado. O que nós estamos propondo é o seguinte: hoje existe uma dívida da CSN para com o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, ou seja, ao Estado do Rio de Janeiro, ao governo do Rio de Janeiro. Existe essa dívida, e é uma dívida pequena não, é uma somatória de dívidas que ultrapassa aí a ordem de 200 milhões. Esse dinheiro deveria ser convertido para se criar no escritório central um hospital de atendimento de emergência para o Covid-19. Quem deveria estar fazendo isso e não faz é o senhor prefeito, o senhor Samuca, que se elegeu com discurso de gestor, mas que na prática, na política, na hora do vamos ver,
ele simplesmente se comporta como um garoto, um adolescente assustado e perdido. Não tem postura de dirigente, não tem postura de chefe do município, porque o que ele devia estar fazendo era acelerar essa negociação, buscando transformar esse prédio num hospital de emergência, porque a gente sabe que a demanda é muito maior. A gente sabe que o Grande Rio vem utilizando muitos leitos aqui do município. E com a tendência de piorar, de chegar ao pico, esse número de mortes se multiplicarem, é necessário formar esse escritório central, transformando num hospital. Porque senão, com o colapso da saúde pública aqui em Volta Redonda, nós vamos ver acontecer pessoas morrerem em casa por falta de atendimento, abandonadas em suas casas. Nós vamos ver pessoas passando mal nas ruas. É isso que a população tem que entender, é isso que a CSN tem que entender quando nós falamos em férias coletivas remuneradas para os seus trabalhadores, que ela tem que fazer a sua parte social, a sua parte humanitária, cedendo o escritório central para um hospital, transformando a dívida que tem com o Estado, com o meio ambiente, convertendo essa dívida para estruturar um hospital. É isso que está colocado. O momento é de pandemia. A gente não sabe exatamente com o que a gente está lidando. E reafirmo, nós não temos informações precisas. Os números que a gente tem podem, na realidade, ser multiplicados por 5 ou por 10. Então, torna-se imprescindível a gente estar atuando nesse sentido, porque não dá para aguentar mais impactos midiáticos, firulas, como, por exemplo, fez o senhor prefeito, junto com o Benjamin Strenbruck, da CSN, utilizando o estádio municipal aqui, o estádio da cidadania, colocando uma tenda, transformando em um hospital de emergência. Isso chega a ser um insulto e um desrespeito para com a população de Volta Redonda. Agora, Erasmo, quais as medidas que vocês aí da oposição metalúrgica já tomaram? Vocês chegaram a procurar o judiciário para garantir os direitos dessas pessoas? Sim, a oposição entrou com representações junto ao Ministério Público do Trabalho, aqui em Volta Redonda, em relação a todas as empresas na região e também em relação à CSN. Entramos também com uma representação junto ao Ministério Público do Trabalho Estadual, pedindo para que acompanhar, tomar ciência do plano de contingência da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, visando a resposta eficiente no combate aos riscos da pandemia de coronavírus, o Covid-19. Enfim, essas medidas jurídicas o nosso departamento jurídico está tomando. E a gente tem um departamento jurídico muito bom que está a serviço dos trabalhadores e das lutas dos trabalhadores. Mas é importante frisar que a nossa principal atuação é junto aos movimentos organizados, porque nós estamos vivendo um momento muito especial. A gente não pode fazer conferência, não pode fazer assembleia, reuniões, não podemos estar na porta da fábrica, ou seja, não podemos andar pela cidade. Então a oposição ela está de quarentena e nós organizamos alguns QGs de comunicação virtual e nós estamos trabalhando com release com a imprensa virtual. Nós estamos produzindo vídeos, áudios, nós estamos produzindo lives, nós estamos, enfim, utilizando as nossas redes sociais, página no Facebook, o nosso canal no YouTube, e estamos tentando convocar, trabalhar junto ao movimento organizado no sentido de fortalecer um polo para que a gente possa mudar essa situação aqui. É muito difícil porque o que a gente está vendo é um recuo muito forte, parece que as pessoas estão procurando entender o que está acontecendo, pegou de certa forma um movimento organizado desorganizado, isolando cada vez mais, e a oposição se viu no dever de chamar os companheiros a estarem se organizando e criando polo de resistência para a gente resolver esse problema da pandemia aqui em Volta Redonda. Não é tarefa fácil. Nós estamos tendo ajuda muito boa do Nildo Ourix, lá do sul, Santa Catarina, Nildo Ourix, do grupo Revolução Brasileira.
Ele tem nos apoiado muito em suas lives, tem compartilhado muito nossos materiais e a gente ganhou bastante visibilidade a partir do apoio que eles nos têm dado. E também tivemos contato com parlamentares do PSOL, o Glauber e o Marcelo Freixo. Tivemos uma resposta do Marcelo Freixo em forma de um cartaz denunciando a CSN e convocando férias coletivas remuneradas para os trabalhadores da CSN. Enfim, o nosso objetivo é tentar projetar essa questão a nível estadual, a nível nacional. E o objetivo é isso. É ganhar visibilidade e forçar a CSN a assumir suas responsabilidades e seguir a orientação da OMS e a gente tentar reduzir ao máximo o impacto dessa pandemia que se assolou sobre nós. Erasmo Quirici, muito obrigado por trazer aqui aos nossos ouvintes esse tema importante. Eu coloco o Faixa Livre à disposição da oposição metalúrgica do Sul Fluminense para dialogarmos a respeito desse tema mais à frente. Eu te desejo um bom dia e um forte abraço. O prazer é nosso. Queria, antes de terminar, deixar o nosso repúdio ao presidente da República, que sai às ruas rompendo o isolamento social e aumentando o risco de contaminação. O nosso repúdio também ao atual ministro da Saúde, que infelizmente é o que temos hoje aí como ministro, o mesmo ministro que queria acabar com o SUS, privatizando, que queria... fez piada e atacou o sistema mais médico de ajuda cubana e que hoje tanto sente falta dos cubanos quanto está precisando do SUS. Queremos também deixar o nosso repúdio a essa miséria, essa migalha de R$600. Achamos que o governo brasileiro poderia dar pelo menos 5 vezes mais que isso, porque na hora de utilizar mais de 30% do orçamento da União para pagar juros da dívida pública, ele mete a mão no bolso e envia para os banqueiros. Então, o nosso repúdio. E para terminar, dizer o seguinte: nós cassamos as eleições do sindicato aqui, dos metalúrgicos, 2018. A pelegada está usurpando, está desrespeitando a ordem judicial de afastamento. Nós tínhamos eleições convocadas agora para ser executadas agora, não pôde ser executada por causa da pandemia. Mas nós queremos aqui dizer o seguinte: nós vamos arrancar essa pelegada do sindicato, vamos trazer o sindicato de volta às mãos dos trabalhadores. E dizer o seguinte, que se nós estivéssemos no sindicato hoje, dirigindo o sindicato, nós estaríamos de quarentena, teríamos nos despedidos de nossas famílias, porque estaríamos de quarentena dentro do sindicato, mantendo a sede aberta e orientando os trabalhadores para o que fosse preciso. E não fazer o que fizeram os pelegos, trancaram a sede do sindicato, entraram em quarentena e deixaram os trabalhadores à mercê dentro da usina, correndo risco de morte, de contaminação do vírus. Isso não é postura de sindicato. E deixar aqui para os companheiros da rádio Band, os companheiros do programa Faixa Livre, o nosso muito obrigado e dizer que nós estamos muito felizes por ter a oportunidade de estar dialogando com a população através de uma rádio tão tradicional como é a Rádio Band e esse programa tão querido como é o Faixa Livre. Muito obrigado, é o que nós da oposição deixamos o recado aí e espero que a gente possa ter ajudado. Grande abraço. Conversamos aqui com o Erasmo Quirici. Ele é coordenador de comunicação da oposição metalúrgica do Sul Fluminense. Vamos agora a mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade de Brasília, a UNB, Dércio Garcia Munhoz. Dércio Garcia Munhoz, bom dia. Bom dia, Anderson. Participar de um debate aí no seu programa é uma coisa muito especial, porque o país atravessa, e o mundo atravessa um momento assim, de expectativas assim, de muita dificuldade de entender o que está havendo paralelamente na economia diante da crise do vírus, né? Do coronavírus. Então, acho que nesse momento não pode deixar a questão apenas na mão do Congresso e do presidente da República, do Guedes, como está acontecendo. Por isso que é, mais uma vez, muito oportuna a participação, a presença de vocês e a iniciativa de vocês. Muito obrigado. Eu te agradeço por conversar conosco mais uma vez aqui no programa.
Dércio, o governo federal tem evidenciado a cada dia toda a sua falta de capacidade para gerir o país. E justamente no momento da pior crise da história moderna do planeta. As ações para recompor a renda dos brasileiros afetados pela impossibilidade de trabalhar diante dessa pandemia são insuficientes, enquanto o grande capital recebe todo o auxílio possível. Qual é a sua avaliação, Dércio, para as atitudes do Executivo na área econômica em meio à Covid-19? Eu acho que o governo federal, ele demorou muito a se posicionar diante das questões que se colocavam diante do país, dos desafios. Porque ele estava, aparentemente, se preparando para criar uma imagem favorável de sucesso da política econômica, com todo aquele arsenal de fake news que ele usa para poder criar uma imagem completamente diferente da realidade, do clima real. Então, com isso, o governo demorou muito, e quando ele vem agora tomando medidas, as medidas são tímidas e são muitas vezes contraditórias, e sempre parece que tem como objetivo não enfrentar uma crise econômica que se aprofundava diante das medidas que eles tomaram no primeiro ano de governo, e mais especialmente da questão do coronavírus. Então, realmente, esse passo lento do governo foi um passo lento e mal focado. Por isso que a gente tem uma expectativa de muita preocupação diante da forma como se vai enfrentar finalmente esse desafio. O que você avalia que o governo poderia fazer diferente no cenário atual? Quais as medidas poderiam ser implementadas, na sua opinião? Há economistas liberais em todo o mundo que defendem a emissão de moeda pelo Estado para salvar a renda da população. Isso seria possível? Bom, eu acho que o governo está agora se defrontando com uma série de questões que têm que ser enfrentadas. Não tem solução, não há como você deixar de agir. Agora, não seria bem no caminho que eles vêm tomando, porque, como eu disse antes, esse caminho tem uma preocupação de desenvolvimento política com a eleição de 2022. E aqui o problema é diferente. Bom, muitos economistas acham que é uma questão apenas fiscal, e que uma questão fiscal você resolve, mesmo as economias liberais, eles resolvem com emissão de moeda para salvar a renda da população, etc. Bom, se a gente fizer um retrospecto, a emissão de moeda no Brasil se tornou algo complicado, porque sempre se afirmava que fazer emissões de moeda aí provocava inflação no Brasil, ou seja, gerava um excesso de demanda, né? E daí veio toda uma discussão que se você controlasse os meios de pagamento, a emissão de moeda e a propagação do crédito, você resolvia os problemas. Mas já faz mais de uma década, ou talvez desde o início do século praticamente, que a Europa, os economistas europeus, chegaram a uma conclusão óbvia, que você não controla coisa nenhuma quando você controla meio de pagamento. E a economia tem outras formas de propagação ou de disseminação do poder de compra. Um deles é a questão de crédito mesmo, né? Ou então a questão das emissões, que dizia sempre que a emissão era um pecado mortal. Agora todo mundo diz que pode emitir à vontade, né? Bom, o que acontece no Brasil? No Brasil acontece que quase que há mais de 30 anos você faz emissões de dinheiro, não como fazia até o meados dos anos 80. Você faz emissão de dinheiro como sempre fez, aliás, emissão porque se sobe os preços, você tem que emitir papel moeda, senão as pessoas não vão ter dinheiro para fazer compras daqueles que usam dinheiro, né? E nem o comércio tem dinheiro para fazer troco também. Então você sempre emitir no Brasil emissão para atender a um nível de atividade econômica, um volume de transações. Mas depois começaram a dizer que isso aí provocava inflação, então deixaram as emissões com o Banco Central e os recursos das emissões com o Banco Central também. E depois que fizeram isso, nunca se emitiu tanto dinheiro em papel moeda no Brasil como
80, provando então que não havia pecado nenhum nessa questão. Tem que ter um controle. Tá? Passa isso. Mas no nosso caso é o seguinte, nós precisamos emitir o papel moeda no momento de crise. Eu poderia dizer o seguinte, bom, se nós quisermos expandir o crédito, os americanos deram recentemente uma lição ou inventaram uma experiência. Eles começaram a comprar títulos há uns 4 anos atrás, comprar semanalmente um volume muito grande de títulos públicos junto aos bancos, achando que aí resolveu o problema da crise de 2008, né? E os anos posteriores, porque as empresas, tendo o Banco Central comprando os títulos, eles ficavam com dinheiro. E ficando com dinheiro, eles poderiam então emprestar. O que aconteceu é que os bancos emprestaram, no momento de crise, por que eu vou sofrer riscos maiores? O que eles fizeram foi devolver o dinheiro para o Banco Central Americano, para o Federal Reserve, depositando em depósitos não compulsórios. O dinheiro voltava para o próprio Banco Central Americano, para o Federal Reserve. Ou seja, a emissão não resolve problemas de expansão do crédito, claro. Como agora também não adianta. O Banco Central reduziu o volume de compulsório para isso, mas não adianta nada, porque o banco não vai oferecer isso. Então, aqui, no nosso caso, tem um porém. Bom, as emissões, então, não se justifica apenas por isso, mas não. As emissões são desnecessárias nesse momento. Por uma razão simples. O governo tem um volume de recursos não orçamentários muito grande que ele pode utilizar nesse momento. Eu fiz há pouco um estudo e publiquei, mostrando que você pode fazer um fundo de emergência de R$1 bilhão sem emitir um tostão, tradicionalmente, sem você provocar um déficit público nas contas do governo e sem aumentar a dívida do governo. Por quê? Porque como o governo tem um volume muito grande de recursos em várias contas separadas aí, com R$1 bilhão, eu fiz uma estimativa de gasto desse ano e metade do ano que vem de 750 milhões mais ou menos. Para quê? Para você recompor a renda das pessoas, suplementar a renda de milhões de pessoas que estão aí como autônomos. Não são autônomos, são empregados, nós tentamos fazer um bico para o viver. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que é fundamental é de pequenas e médias empresas que não estão funcionando, praticamente a economia está parada, e eles têm que pagar por esse salário. Ora, o Banco Central inventou um negócio das empresas irem aos bancos agora para tomar um empréstimo e com o dinheiro do empréstimo pagar salário. Bom, duas questões assim que constituem a relação. Primeiro, os bancos não vão emprestar para empresas de dificuldade. Se essas normais já são difíceis de emprestar. E o segundo ponto é que uma empresa que não está tendo faturamento ou muito pouco, como é que pode ter uma empresa bancária para pagar hoje os salários dos trabalhadores que estão inativos, ociosos? Então, o que você tem que ter, e nessa proposta desse estudo meu, eu diria o seguinte: pequenas e médias empresas, você tem que dar um subsídio salarial. Não vai dar todo, vai dar um subsídio salarial parcial. Ele dizia, até um salário mínimo, 1,2 salário mínimo, você dava R$600, e daí até 2,5 você dá 750, acima disso você dá 900, uma coisa assim, para você ajudar. As empresas podem, talvez, ter alguma coisa também, mas você não precisa, porque esse fundo de 750 bilhões, ou melhor, 1 bilhão, mas você utilizando 750 bilhões, você pode recompor a renda das pessoas que perderam renda, você pode subsidiar salários, você pode aumentar, e tem que fazer com urgência, o fundo OFAC, os recursos do OFAC, o número de desempregados. Você, atualmente, você só pode mais ou menos 6 milhões de desempregados, porque você só socorre por 3 meses. Então, nesse estudo, eu sugeriria que você pode ter um aumento de 50% nos recursos para o desemprego. O benefício de prestação continuada, um governo que é insensível a questões da população e que é um governo todo montado como o anterior também,
pode ampliar bastante os recursos para o benefício de pessoas não combinadas, que é de idosos e pessoas incapacitadas para o trabalho. E não é um despejo tão grande assim. Então você tem que ampliar esses recursos. E o governo estava com 1,5 milhão de pessoas querendo se inscrever, elegíveis para o programa, querendo se inscrever, e o governo segue por uma questão fiscal. Por quê? Porque o governo precisa ter R$1 bilhão por dia para pagar juros. E não pode dar R$1.000 para uma pessoa idosa incapacitada. É uma aberração completa, mas é isso mesmo. Dessa proposta também, eu incluí a recomposição de perdas fiscais dos estados e municípios e as perdas nas transferências da União para lá. Por quê? Porque se os estados não tiverem recursos nos municípios, como é que vai ficar a população com os serviços que dependem do estado e do município? Então, dentro desses 750 milhões, recursos até dezembro e depois uma previsão de recursos também para os 6 primeiros meses do ano que vem, porque essa crise ela vai ter desdobramentos além deste ano, porque você sabe que as questões econômicas elas vão refletir o nível de demanda de emprego e tudo mais insuficientes nos meses futuros. Eu levei em conta uma estimativa de perda de receita do governo federal e do governo estadual municipais na ordem de 20% neste ano e de 10% no ano que vem. Bom, isso aí você podia recompor não só as receitas fiscais e as transferências menores que eles vão receber dos impostos federais, mas também você colocaria nesse fundo uma verba para você recompor as receitas fiscais do governo federal. Porque se o governo federal tem um déficit grande, o que acontece? Acontece que você vai ter a paralisação de serviços essenciais para a população. Então, esse fundo pode também complementar, recompor a 20% de perdas que eu recebi para o governo federal. O que significa? Toda tentativa tem que ser garantir um mínimo de renda para as famílias, garantir o máximo de emprego possível e garantia que os orçamentos federais, estaduais e municipais permitam que o governo atenda às necessidades básicas da população. Então, você veja, não há necessidade de você emitir. Agora, por que o governo, então, desconhece que tem recursos e quer fazer um grande déficit aí, e discute se isso aí, 500 bilhões e tudo mais? Não há necessidade de você fazer um déficit de 500 bilhões. Agora, se você fizer um déficit de 500 bilhões e fizer emissões, ou sei lá o quê, para você emitir títulos, né, para você atender isso, basicamente vai determinar um fechamento virtual do Congresso. Porque a partir daí o Ministério da Economia vai fazer com que na reforma da Previdência. Vai usar de chantagem a todo momento com notícias falsas para impedir que o Congresso funcione. Se torna alguma posição, alguma partida tem uma medida que tem que ser tomada no futuro. Porque nós cansamos de ver dizer assim, se não reformar a Previdência, não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Nós estamos fazendo alguma coisa para tirar dos ricos e dar para os pobres. Ora, vão tirar 3 trilhões e 400 bilhões, 3 trilhões do INSS urbano, que é o pessoal que tem as aposentadorias mais baixas. Então, essa falsidade que levava que você construísse essa monstruosidade da reforma da Previdência, elas vão se repetir, porque o governo vai usar exatamente a questão do déficit público para impedir qualquer participação da população através do Congresso, da Câmara e do Senado. Agora, a economia nacional, que já vem há 5 anos alternando entre recessão e estagnação, sofrerá um dos baques mais profundos de sua história em 2020. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, estima que o Produto Interno Bruto brasileiro vai encolher 5,3% este ano, seguindo a trajetória da economia global. O Banco Mundial tem uma previsão de recessão também na casa dos 5%. Os economistas dizem que este é o pior período desde a Grande Depressão, em 1929. Você vê uma saída neste cenário, Dércio? As previsões do Fundo Monetário Internacional sobre
economia mundial, sobre a economia brasileira, ela não tem, assim, uma validade absoluta e nem relativa, porque você não tem elementos para saber agora o que vai acontecer no comércio, o que vai acontecer nas economias. Eu achava que você ia ter, já em março, eu achava que ia ter uma queda da economia brasileira de no mínimo 4%, ou em torno disso, né? Agora, uma queda dessa é uma recessão. Recessão é desemprego. Agora, desemprego, nós estávamos com 12 milhões de pessoas desempregadas. Nós estávamos com mais 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. E nós estávamos com mais ou menos, acho que mais 20 milhões de pessoas que trabalham meio-dia, uma parte do dia, não tem trabalho para eles. Então, veja bem, todo efeito da recessão nós já estávamos sentindo com a economia pós a política de juros do Banco Central, que começou em 2013 por aí, de elevar continuamente a taxa de juros. E elevar continuamente a taxa de juros empurrou para a maior recessão da história brasileira. Por quê? Porque os bancos aumentaram a taxa de juros, passando a cobrar até 70% das famílias nas linhas de crédito livres, né? Que é aquelas que não são tipo consignado, que você tem taxas mais baixas e tal. Mas com essa taxa elevadíssima do Banco Central, você provocou um acréscimo tão grande dos juros que você quebrou a economia brasileira, quebrou as famílias, quebrou o governo federal pelas taxas de juros altas que passou a pagar, mais altas ainda, e quebrou as famílias. O que aconteceu na economia brasileira? Quem podia pagou juros, e mais ou menos os cálculos indicam que de um total de 4 trilhões de despesas de juros nesse período, as famílias conseguiram pagar, para impedir o crescimento da dívida, conseguiram pagar 3 trilhões. Claro que as famílias têm situação melhor. E as outras 1 trilhão não puderam pagar e acumularam como dívida. Então, quando a gente vê que as famílias estão endividadas, elas estão endividadas pelos juros que estão crescendo. Ou seja, antes do coronavírus, nós tínhamos uma recessão profunda da economia brasileira, provocada pela política do Banco Central e pela liberdade absoluta e indevida do Banco Central em formular essas decisões. Então quebra a economia, quebra o tesouro, e depois tem o governo federal dizer, tenho que tirar do INSS, tenho que pagar a aposentadoria menor, ou não deixar aposentar, porque a dívida do governo, o déficit do governo fez uma dívida de 4 bilhões. Pô, o que fez foram juros, que você não tem como pagar. O governo não tem receita. Então eu diria o seguinte, que os problemas realmente nós já tínhamos antes do coronavírus, né? Então nessa economia mundial, que é esse parafuso, claro que você fica com oportunidades menores de você sair dessa situação que está. Mas agora está o mundo todo. Isso está o mundo todo é mais difícil mesmo. O que significa? Que eu tenho que me articular internamente para recuperar as rendas das famílias. Para evitar que as pequenas e médias empresas quebrem. Para evitar que os orçamentos sejam em déficit e o governo passe a pensar que tem que transformar tudo em termos de orçamento em receitas que você tire de impostos ou dos trabalhadores ou da Previdência Social, ou seja, para você pagar juros, que é essa tônica. Então, é a reorganização interna. Essa reorganização interna envolve uma série de medidas que eu diria não ortodoxas. Ou seja, o governo tem que passar a pensar diferente. Só que nós temos um problema sério nisso. É que já faz umas 2 ou 3 décadas que no Brasil prevalece o pensamento único na economia. Quem pensa diferente, a imprensa corta, o rádio corta mais, porque o governo joga pesado para isso. Então nós temos que ter uma abertura, espaço para discussões também. É uma questão que se coloca. Sem isso, nós vamos continuar numa política, tentar uma política de vendido apenas. Agora, Dércio, voltando a falar sobre aquele auxílio emergencial, ao invés do governo liberar rapidamente esses recursos para a população, ele fez o favor de estabelecer uma série de burocracias para atrasar o processo, como a regularização dos CPFs, o que tem provocado enormes aglomerações em frente às agências da Receita. Tudo o que as autoridades de saúde não querem. Era mesmo necessário esse tipo de procedimento? Não dava para facilitar a vida das pessoas que já se encontram em uma situação de penúria? Bom, esse problema de
que o governo, quando lançou o programa de um auxílio aos autônomos, né, e o governo propôs R$ 200 por mês. O Congresso aumentou para 500 por mês. 200 também, você imagina, a pessoa para ir em algum lugar para buscar R$ 200 para passar o mês. Né? Então o Congresso aumentou para R$ 500 isso aí, mas só que o Congresso cometeu um pecado, ele ficou como protagonista de ter aumentado de 200 para 500. Aí o governo rapidamente falou, então eu vou dar 600. Para aparecer que o governo, que é o grande agente propulsor do programa de distribuição de renda. E, bom, não havia intuito inicial de dar nem os R$ 600, e não havia preparo do governo para fazer uma distribuição desse tipo, porque o governo está voltado para o grande capital. Então, a privatização, a tirar 3 trilhões e 400 bilhões da Previdência Social Urbana, que é superavitária, tem que ser superavitária, tirar para pagar juros. Então, a preocupação do governo é outra. Quando você tem que ter um programa que atenda a população de menor renda e os milhões de pessoas que perderam o emprego antes do coronavírus, ele não estava preparado. E aí fica essa questão que ele vem com exigências burocráticas absurdas, com uma população que não tem nem condições de se locomover. Quanto mais ter condições de pegar ônibus toda hora, ou um computador para entrar na internet, etc. Realmente mostrou que o governo está voltado, está instrumentalizado para outras faixas da população, para outros setores da economia, para outros segmentos que têm um cacife muito maior, um poder muito maior. Prova dessa situação de penúria, Dércio, é o dado divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de famílias com dívidas no país subiu para 66,6% em abril. Trata-se do maior percentual da série histórica do levantamento, que foi iniciado em janeiro de 2010. Não dava para o governo atuar também para conter o endividamento das famílias numa situação como essa? Bom, o problema do endividamento das famílias é um problema muito grave, mas ele não tem sido analisado ou investigado com profundidade pelo governo e nem por setores de institutos de pesquisa e tudo mais. Porque, veja bem, quando você vai analisar o endividamento da família, você tem que ir num ponto, que é taxa de juros. As famílias são endividadas. Quando você eleva a taxa de juros, como o Banco Central tem feito, e a forma mais desastrosa de toda a série se deu a partir de 2013, né, e provoca um acréscimo, uma despesa de juros brutal, tem algumas pessoas que podem pagar, né, os juros, outras pessoas não podem. Então, quando as famílias pagaram 3 trilhões da parcela de juros de 4 trilhões que cresceu entre 2013 e 2019, são estimativas aí de 2019, quando eles pagaram 3 trilhões, ora, são famílias que pagaram aquilo para não ficar mais endividada, mas que saíram do mercado. Quando aconteceu isso aí, outras famílias não puderam pagar e a dívida subiu, e o endividamento das famílias subiu. Agora, quando você levou as famílias pagarem 3 trilhões de juros, uma parcela de 4 trilhões de juros, já veio o que aconteceu. Saíram do mercado, significa que é menos compra, menos consumo. É menos consumo, é menos produção, e menos produção é menos emprego. Então, a situação pré-coronavírus é uma situação, assim, de grande desemprego provocada por políticas monetárias que jamais poderiam ter sido tomadas se nós tivéssemos um pouco de seriedade na formulação da política econômica e se nós não tivéssemos dado ao Banco Central o poder absoluto de brincar com a renda do país. Nunca nós ouvimos falar assim, o Banco Central não deve fazer isso porque as famílias vão ficar mais pobres e tal. Então, o empobrecimento das famílias para a economia e tudo mais. Só que a informação é que as famílias gastaram muito. Não gastaram muito. As famílias têm um crescimento grande da dívida, e isso
já vem há anos isso aí acontecendo, e agora apenas está repetindo esse passado, porque os juros não podem ser pagos. Então, nesse período, em poucos anos, a dívida das famílias subiu de R$1 trilhão. Então, subiu como? Ora, subiu porque você não tinha como pagar os juros. O endividamento apenas reflete isso. Juros cobrados pelos bancos, muito elevados, porque o aumento foi muito grande nesses últimos anos, e que provocaram um aumento na dívida das famílias junto aos bancos. E aí não tem solução nisso aí. Ora, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que fazer, são medidas diferentes. Você tem que recuperar a renda das famílias. E recuperar a renda das famílias, ele te dá por programas de preservação da renda, de socorro às famílias mais pobres, incapazes, etc. Né? E também por programas de refinanciamento da dívida. Nós vimos nesses últimos anos, nos últimos 10 anos por aí, nós vimos o quê? Talvez uma dezena de programas governamentais de refis para as empresas. As empresas em dificuldade precisam de refinanciamento, precisam. Olha, e as famílias? E as famílias não é só refinanciamento. Você tem que tirar da dívida das famílias uma grande parcela desses juros imorais, exploratórios, altamente exploratórios, que você jogou na conta delas. Elas não devem isso aí que os números revelam. Esses são juros elevadíssimos cobrados das famílias. Você tem que tirar uma parte boa desses juros e o restante você vai financiar o quê? Em 8, 10, 15 anos, se for. E aí você recupera a capacidade de pagamento da família, a capacidade de sobrevivência apenas. Mas veja bem, isso aí são medidas que vão num caminho, numa orientação completamente diferente daquele que nós temos visto nesses governos. Governos que estão sendo voltados para o capital. Para o capital e capital financeiro. E você veja que com inflação de 4, 5% e a Selic em 5%, o governo vem pagando isso há vários anos, vem pagando 10% ao ano. É um Papai Noel diário que se tem. Então, realmente, o governo tem que atuar diferentemente e recuperar o poder de compra da família e a própria dignidade das famílias. Enquanto isso, o Bolsonaro continua em sua cruzada contra os governadores. O último episódio é essa proposta de auxílio para estados e municípios afetados pela perda da arrecadação. Muito se falou em um acordo no Congresso em torno do Plano Mansueto, mas o termo que foi acertado entre os deputados gira em torno de uma recomposição pela União das perdas de ICMS e ISS dos entes federados por 6 meses, além da suspensão de dívidas com a Caixa e o BNDES. Os governistas são contrários a essa compensação dos impostos. A previsão é de um impacto de quase 90 bilhões de reais no orçamento. O Palácio do Planalto tenta agora um acordo no Senado para minimizar o estrago. Como alternativa, eles propõem uma salvaguarda de 77 bilhões de reais. Essa tentativa do governo passa apenas por conservar os recursos da União ou existe aí um caráter político nessa batalha, Dércio? Essa questão que está em discussão agora, nos programas emergenciais, como que eu vou fazer a queda de receita dos estados e dos municípios, etc., que nós falamos alguma coisa já. Ora, o fato é o seguinte, é que o governo federal, ele quer fazer um orçamento deficitário e quer tirar dinheiro desse orçamento, mas quer uma parcela pequena durante 3 meses, coisas desse tipo. É evidente que os problemas das famílias não é um problema de 3 meses por aí, e nem um problema de estados e municípios, que vão sair quebrados daí. Então, essa proposta do governo agora, que ele fala em torno de 90 bilhões de reais, para o governo estaduais e municipais. É um número realmente ridículo. No estudo que eu fiz com sugestões para um fundo de R$1 trilhão, eu fiz uma previsão assim que vou precisar
transferir para estados e municípios, levando em conta uma perda de receitas de 20% dos orçamentos federais, estaduais e municipais. E que a recomposição se daria da ordem de 20%, uma perda de 20% estimada, de abril a dezembro, e de 10% no ano que vem, de janeiro a junho. E para todos os, tanto para o fundo de participação, como para os repasses diante de perdas fiscais, levou em conta os mesmos critérios. E também repasses para o governo federal, para recompor o orçamento federal também, já que esse fundo são recursos não orçamentários, tem outras origens, e não são de emissão também. Bom, no caso dos governos municipais, a estimativa que eu tive com de 20% de perdas é que no fundo de participação eles teriam que receber até dezembro 40 bilhões aproximadamente. E para recompor as perdas dos municípios com ISS e IPTU, eles precisariam de teriam mais 18 bilhões e, portanto, os estados, os municípios teriam 58 bilhões de transferências apenas para recompor 20% de perdas até dezembro. E nos 6 primeiros meses de 2021, a minha estimativa dá mais 12 bilhões de reais. Né? Nesse caso, nós estamos vendo que só os municípios precisarão de uma transferência de 60 bilhões, embora não seja tudo de uma vez. No caso dos municípios, a fundo de participação, uma perda de 4 bilhões e meio por mês. E nos estados, no fundo de participação, a estimativa que eu encontrei foi 7 bilhões e meio. Mas não, então, veja bem, 60 bilhões eu precisaria para os estados até dezembro, para os municípios. Para os estados eu precisaria de 90 bilhões para recompor 20% de perda nas transferências federais e 20% de perda na receita de ICMS. Ora, só aqui eu tenho 60 praticamente nos municípios e mais 50 bilhões nos estados, dá 150 bilhões de reais. O governo faz uma proposta de 90 bilhões, só pela metade. E para os 6 primeiros meses do ano que vem, seria mais 12 bilhões para os municípios e mais 30 bilhões para os estados. Mas todo ele, como nós estamos vendo, de fontes não orçamentárias. O governo federal deveria receber também esse fundo uma transferência de 20 bilhões de reais por mês, até dezembro. E daria 180 bilhões de reais que o fundo passaria ao governo federal para recompor perdas fiscais com a crise. E no ano que vem seria a metade, então seria o trimestre 60 bilhões, são 20 bilhões por mês. O ano que vem seria 10 bilhões e mais 60 bilhões de transferência para o orçamento federal. Então, veja bem, o número do governo não tem nada a ver com história. A preocupação é assim, mas os eles tiveram desvios, mas a preocupação é que eles ficaram muito fortes com a eleição que tem aí. Então, a esse tipo de preocupação, quem deveria estar preocupado era o Congresso, mas o Congresso parece estar em outro também. Porque se o Congresso for nessa daí que vem aprovando, de medidas que visam transferência de renda e suporte às empresas na base de déficit fiscal, o Congresso está decretando o seu fechamento virtual, por uma razão simples. A partir daí, com um déficit de 400 bilhões de reais, aí, o governo federal vai liquidar para o Congresso, porque a todo momento ele vai dizer que está no déficit de tanto tal, não pode isso, não pode aquilo. Vai fazer como fez a Previdência. Está destruindo a Previdência Pública Urbana, que era superavitária até agora é equilibrada, porque era a fonte que você pegava dinheiro para pagar juros, para pagar os juros. E agora eles fizeram isso. Então veja bem, que se o Congresso não atentar para isso, que tem que ter um fundo com recursos extra-orçamentários, e embarcar na história de fazer um déficit grande, nenhuma medida mais o governo vai poder tomar, entendeu? A não ser título de cidadão honorário, ou dia do engraxate menor, do engraxate maior, coisas assim. Inventar homenagem
Para encerrar, Dércio, como você observa o cenário geopolítico após essa pandemia? Já há quem diga que a China deve ultrapassar os Estados Unidos, assumindo a hegemonia global ainda esse ano. Ok. Vamos lá. Bom, a questão que hoje nós estamos realmente na tela, digamos, né? É a questão dos Estados Unidos e da China. Porque os Estados Unidos eles mantiveram, desde a guerra, mantiveram a hegemonia e política, e econômica e militar. E fizeram questão de manter assim, né? Por muitas razões, né? Primeiro, porque eles mandam no mundo, ou menos, mandam nas Nações Unidas. Quando um presidente, um país diz assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou provocar um bloqueio econômico em tal país, mesmo que mora a população toda de fome ou de doenças, como vem fazendo agora, persistindo, mesmo nas condições atuais, com a Cuba e com com o Irã, a gente vê que eles são impiedosos. Dércio Garcia Munhoz, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu te deixo o meu abraço e desejo a você um bom dia. Anderson, eu queria agradecer a você essa oportunidade, então, da gente poder discutir essas coisas, né? E parabenizar mais uma vez aí o programa, né? Esse é um programa porque realmente é uma janela aberta, né? Onde você tem a oportunidade de discutir coisas que se tornaram proibidas no Brasil. Como dizia, você tem um problema de que no Brasil é um pensamento único. Quem pensa diferente não pode opinar, não pode escrever, não pode falar na televisão, porque é como se você tivesse, as pessoas que têm um conhecimento diferente, é como se as pessoas estivessem contaminadas por um coronavírus. Muito recentemente, nós tivemos o alento do Lara Rezende vir com uma visão diferente e começa a arejar a discussão, mas ao invés de permitirem que ele avance nas suas análises na linha daqueles que contestam o pensamento único, ou a economia clássica, os economistas liberais, o que procuram fazer com ele? O que fazem tem feito com todos os demais, tem procurado fazer é sufocar, é impedir, é desacreditar. Então, eu acho que o seu programa realmente é uma janela aberta, né, que traz, assim, uma areação, né, que refresca o debate que o país tem que se envolver, quer queira, quer não, os poderosos. Conversamos aqui com Dércio Garcia Munhoz. Ele é professor de Economia da Universidade de Brasília, a UNB. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, agradecendo a audiência de todos e aguardando vocês amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais um programa. Um abraço a todos, até amanhã.